Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e a minha convidada hoje é a Elizabeth Paiva, diretora artística do Festival Materiais Diversos. Olá, Elizabeth, e muito obrigado, antes de mais, por estares aqui a tirar uns minutos para conversar comigo. Olá, Pedro, obrigada. É um prazer falar com o Coffee Paste. Obrigado. Então, a minha primeira pergunta é, estamos a falar na véspera do arranque do festival, e eu pergunto-te com que expectativas encaras a edição de 2021 do Festival Materiais Diversos? Bom, expectativas positivas. Estamos prestes a abrir os espaços e temos já cá as equipas todas e todo o processo está a decorrer muito tranquilamente, tendo em conta que estamos a recuperar, não é, deste último ano e meio bastante estranho, e a minha expectativa é que as pessoas venham predispostas a descobrir um festival que se vira quase do avesso, porque temos de facto imensas criações em estreia, em formatos muito diferentes, não só espetáculos. Há uma grande instalação do Bruno Caracol, por exemplo, na Fábrica de Cultura de Minde, e uma ação com uma instalação do Teatro do Frio em permanência durante toda a semana no Cartacho, além da dimensão mais performativa. E há muitas conversas e as caminhadas, portanto é uma versão experimental que eu penso que irá abrir a curiosidade das pessoas. A minha expectativa é essa, é que as pessoas se sintam curiosas por experimentar e descobrir este avesso. Já te vou perguntar especificamente sobre as conversas, as caminhadas e os espetáculos, mas queria-te perguntar o seguinte: reparar, cuidar e partilhar são as palavras-chave deste ano. Queres-nos falar um pouco delas? Sim, não foi fácil encontrar as palavras. Posso-te confessar que desde o início, desde 2015, desde a primeira vez que programei este festival, havia sempre um mote sonante que no início era só o título do editorial e depois as pessoas foram encarando como eles têm um tema. Nós não temos propriamente um tema a cada ano, nós definimos um tom através de uma expressão ou um conjunto de palavras já depois de o programa estar fechado, portanto não se define um tema a priori. E este ano, confesso, foi particularmente difícil encontrar o tom, porque é mesmo uma confissão, é a primeira vez também que me perguntam se calhar tão diretamente, não tinha vontade de chamar nada ao festival, tinha vontade de mergulhar em ações e não em palavras, não ficarmos presas a palavras. No entanto, estas em particular, depois de muito trabalho de edição, em particular com a nossa diretora de comunicação, Inês Lampreia, acabaram por emergir de um conjunto de experiências, por exemplo, o reparar, porque desenvolvemos um laboratório com a Fernanda e com a Ana em 2019 para a equipa e para os parceiros, e esse laboratório em 2 fases foi bastante significativo para nós, por isso se calhar o reparar ficou no corpo e fomos resgatá-lo neste momento pandémico, pós-pandémico, e a proximidade que na pandemia foi essencial para atravessar as dificuldades. E foi daí que surgiram estes 3 verbos. E se reparar, são 3 verbos de ação. Nós usamos na figura do imperativo, não é? Interpelando as pessoas, repara, cuida, partilha. Nós tínhamos vontade de fazer com as pessoas e foi mesmo difícil encontrar estas palavras. Agora esperemos que elas de facto se revelem naquilo que vamos fazer. Pronto, pois, exatamente. Então, falando um pouco da programação deste ano, há um destaque grande dado a várias conversas sobre vários temas. Esta questão da discussão é importante nos tempos que vivemos? É essencial. E apesar de eu ter acabado de te dizer que não me apetecia ter palavras como mote este ano, não queria acrescentar mais palavras às palavras que me parece que são de facto as mais necessárias, são as palavras conversadas, são as palavras que nos fazem caminhar umas pessoas em direção às outras e potencialmente divergir. Escolher estar ali também divergindo e não necessariamente concordando. Por isso é que damos tanto destaque às conversas.
é esse tipo de palavra, a palavra em debate, as ideias em debate, na forma de conversa, na forma de palavras em troca, em partilha, é o que nos está a interessar neste momento. Parece-me urgente, bom, já se falava muito de uma série de consensos, já se falava da dificuldade do dissenso, também estas medidas mais securitárias, estes autoritarismos, estas dúvidas sobre a liberdade individual e as vozes individuais, as vozes singulares e as maiorias, cada vez nos parece mais urgente esta discussão, e daí a emergência das conversas. Por outro lado, também vão acontecer várias caminhadas. Que lugar têm estas caminhadas na programação do Festival este ano? Sim, se as pessoas se recordarem, em 2017 programámos a primeira caminhada com o Teatro do Silêncio. A Maria Gil e a Sara Anjo fizeram o Caminhar pela Fronteira. Eu estive, por acaso, sim. Onde tu estiveste, exatamente, e introduzimos aí a dimensão da caminhada coletiva como um elemento no festival. E se repararem, repetimos em 2018 no programa regular e em 2019, repetimos no festival em 2019 e agora há uma expressão maior das caminhadas. É de facto um formato que, por ser extremamente acessível do ponto de vista da sua forma de participar, e ter uma poética muito própria, não é? Do fluxo do pensamento, da ideia de, neste caso, como são caminhadas coletivas, e sobretudo aquela caminhada que é destinada a profissionais, tem esta dimensão do coletivo, de uma respiração em conjunto, tem para nós uma importância grande, que é a ideia da comunidade em movimento. A ideia da comunidade em movimento que se desloca nas suas diferenças, num sentido comum. Saiba ou não qual é o ponto de chegada, e as pessoas que se inscrevem nas nossas caminhadas não sabem sempre qual é o ponto de chegada, efetivamente. Portanto, há esta metáfora, não é? Da descoberta do percurso que se desenrola. Desconhecido também, de certa forma. Claro que também vão acontecer espetáculos, alguns espetáculos estão na programação. Há algum tema que os ligue? Queres destacar algum? O que é que nos podes dizer sobre os espetáculos que vão acontecer? Então, sim, não há um tema que os liga, há interesses que os ligam e interesses que me ligam a estas pessoas, a estes coletivos ou artistas que individualmente nos abordaram e com quem se estabeleceu um diálogo que se foi tornando mais firme e que desemboca no convite para se apresentarem no festival. Em todos os casos, são questões do presente, não são uniformes, há projetos que tocam questões que se prendem com ecologia num sentido amplo, é o caso, por exemplo, do Paraíso Bruto e do Subterrâneo, que de formas diferentes tocam aspectos da ecologia, mas não diretamente às alterações climáticas ou diretamente à biodiversidade, portanto a dimensão discursiva toca outros planos, como sendo a biodiversidade social e cultural, por exemplo, ou a diversidade de formas de conhecimento, até no caso do Subterrâneo, que oscila entre passado, presente e um futuro utópico. Mas temas da atualidade, se reparares as questões de género no caso do Palmira, ou por exemplo, ou também no Ruído Rosa, da Alina Follini, posto num plano, num espectro diferente do caso do Palmira, que trata do papel das mulheres, da condição social das mulheres, e no caso do Ruído Rosa não é esta a questão, trata-se mais de trazer as questões da não normatividade para as práticas, para as metodologias de criação, essa não normatividade, e é aqui que entram as questões de género, desta forma mais transversal. Mas como vês, são vários os temas, não há um que liga tudo. Certo, compreendo. Queria fazer uma pergunta talvez um pouco mais lata, que é uma pergunta que eu gosto muito de fazer a programadores, que é tentar perceber que preocupações é que te assaltam ao desenhar o programa de um festival com as características de materiais diversos, assim, lato senso. Sim. Pedro, assaltam-me muitas. Eu já faço programação há alguns anos e às vezes até me esqueço disto. E eu acho que as pessoas que fazem programação têm obsessões e é talvez aqui que
podem reclamar uma espécie de autoria, não é? Como fala num dado momento, num dos seus ensaios, no Ser Feliz é Imoral, o António Pinto Ribeiro, programar é ter uma visão. Eu sou partidária desta ideia de ter uma visão. Eu acredito que as pessoas que fazem programação têm obsessões, e eu tenho as minhas, já percebeste, as caminhadas, esta ideia da conversa, a importância da discursividade, mas sobretudo numa ideia de partilha e não numa ideia de uma discursividade só temática ou necessariamente teórica, não é? É uma teoria e uma prática que se interligam, mas preocupa muito o encontro. Esta é uma das minhas obsessões, a ideia de encontro entre pessoas diferentes. E nesse sentido, quando programo, em particular este festival, mas talvez porque trabalhei 9 anos num serviço educativo, esta preocupação me assalte mais, há em primeira mão a preocupação de como é que se gera um momento, um tempo e um lugar para um encontro que seja bom, que seja enriquecedor para ambas as partes, aquelas pessoas que estão a criar e em processo de investigação e aquelas pessoas que vêm ou por curiosidade ou por estudo ou por prazer ou por obrigação também a participar da programação. Este encontro é o que mais me move e me preocupa. E depois, em concreto, neste festival tenho encontrado uma preocupação particular, que é o facto de trabalharmos num território relativamente rarefeito de profissionais, de comunidade artística, de oferta institucional no campo da arte contemporânea e, portanto, preocupa-me sempre e faço muita escuta de rua e através da equipa, não só pessoalmente, por isso é que a equipa é tão importante também, escuta sobre como é que está a chegar a mensagem, o que é que esta imagem diz às pessoas, de que forma é que estamos a interpelá-las, e depois durante o festival, o que é que acontece no final de cada espetáculo, antes de cada espetáculo. Fazemos muito esta colheita do que é que se está a passar, e fazemos também no final sempre um balanço com um conjunto com o público, convidamos e aparece quem quer, obviamente, e quem pode, e também com a equipa. Portanto, esta preocupação do encontro e a preocupação de o que fazer neste território e se de facto estamos a trabalhar para estas pessoas e não para outras em abstrato, para um público em abstrato, mas para estas pessoas aqui. Okay. Tu pronto, já referiste que o encontro é uma das tuas preocupações, dos teus objetivos, e a minha última pergunta é mesmo essa: se já está criado o espaço de encontro que o festival pretende ser? Se já conseguiram criar esse espaço que tu disseste? Estás a falar desta edição ou estás a falar de nós enquanto festival? Ou as duas coisas? Talvez enquanto festival. Sei que é o teu objetivo, criar esse espaço de encontro entre as pessoas e como um objetivo. Sim, eu penso que sim. Eu tenho sentido, acho que senti muito em 2019, mas sinto também este ano. Tenho sentido uma grande proximidade com os artistas. Eu tenho sentido que as pessoas se sentem acompanhadas e acolhidas. Portanto, que há um movimento do festival em direção a elas, que se encontrarão publicamente com o público. E eu sinto esse reconhecimento e, nesse sentido, acho que estamos a caminhar para cumprir o nosso objetivo. Do ponto de vista do território e dos públicos, e porque sabes que sou sempre super honesta nas respostas que te dou, sinto isso em bolsas de público, sinto esse reconhecimento em bolsas de público. Por exemplo, esta tarde ligaram-me de uma escola porque querem mais um projeto. Este trabalho com os públicos mais jovens, das crianças aos adolescentes, tem-se tornado esse tem tido muito reconhecimento num público que nós temos interpelado a vir para o festival. E depois há bolsas de público, eu diria muito um público jovem adulto, e esses profissionais que não tendo uma comunidade estável aqui na região, procuram, quando nós aparecemos, com as nossas residências e ensaios abertos, ou com o festival, usufruir desse material, dessas pessoas, dessas conversas. E nesse sentido estamos ainda a caminho, mas sim, com reconhecimento. Elizabeth, muito obrigado, foi um gosto falar contigo. Obrigada eu, Pedro, e bom trabalho para vocês.